Como uma criança poderia saber coisas que jamais lhe foram ensinadas? A resposta pode mudar o que você acredita sobre a vida e a morte. Algumas histórias nos chegam como sussurros do invisível, como se o mundo espiritual, por um breve instante, abrisse uma fresta para que algo nos fosse revelado. Talvez você já tenha sentido isso, um sonho que parecia mais real que a própria vida, uma criança que disse algo que não poderia saber, uma carta esquecida que tocou seu coração no momento certo. Se você já perdeu alguém, ou se acredita que a vida continua além do que nossos olhos alcançam, então esta história pode falar diretamente à sua alma. Hoje, você vai conhecer Lúcia, uma menininha de apenas 6 anos que, antes de partir deste mundo, escreveu cartas para pessoas que nunca conheceu. Anos depois, cada uma dessas cartas revelou algo impossível de ignorar. Prepare-se para uma jornada entre o visível e o invisível, porque o que Lúcia deixou para trás não foi apenas papel e tinta, foram mensagens do alto, destinadas a corações específicos em tempos exatos. Na pequena cidade de Monte Clara, onde as ruas ainda eram enfeitadas com flores nos muros e o sino da igreja tocava pontualmente ao meio-dia, vivia uma menina de olhos curiosos e alma serena chamada Lúcia. Ela era filha única de Clara e Roberto, um casal simples e profundamente amoroso, que trabalhava na floricultura da família. Lúcia tinha apenas 6 anos quando começou a apresentar um comportamento que, no início, parecia apenas uma brincadeira de criança. Todos os dias, após a escola, ela se sentava no mesmo cantinho do quintal, sob a sombra do ipê amarelo, e escrevia pequenas cartinhas em seu caderno de borboletas. Ela dizia que aquelas cartas eram para os anjos e colocava um nome diferente no topo de cada uma. Essa aqui é para Dona Lourdes, dizia certa vez, embora ninguém conhecesse tal pessoa. Essa é para um moço triste chamado Pedro. E assim continuava, dia após dia, escrevendo com letra ainda incerta, mas cheia de intenção. Ao final, dobrava o papel como um envelope imaginário, desenhava um coração na frente e os colocava em uma caixinha de madeira que chamava de Correio do Céu. Seus pais, embora intrigados, achavam encantador. Clara até chegou a perguntar de onde ela tirava esses nomes. Lúcia apenas sorria, com aquele jeito doce de quem sabe mais do que pode explicar, e dizia: "Eles vêm quando fecho os olhos. Os anjos me contam o que precisam ouvir. A vida por vezes muda de rumo sem nos avisar." No fim de um verão quente, quando as cigarras ainda cantavam alto nas árvores, Lúcia começou a apresentar sintomas estranhos. Febres repentinas, cansaço exagerado e hematomas que apareciam sem explicação. Após uma série de exames e idas ao hospital, o diagnóstico caiu como um raio sobre a família: leucemia em estágio avançado. O tratamento começou de imediato. Clara e Roberto se revezavam nas noites de hospital, tentando manter a esperança acesa. E mesmo diante da dor, Lúcia nunca reclamava. Pelo contrário, continuava a escrever. Agora, seus papéis se espalhavam pelo quarto do hospital, presos nas paredes, escondidos sob travesseiros, entregues às enfermeiras que se emocionavam ao lê-los. Em cada carta, havia uma mensagem de consolo, um conselho espiritual, uma certeza de que a dor iria passar. Diga à sua mãe que ela não está sozinha. Ele precisa perdoar o irmão, antes que o coração fique doente. Mesmo na escuridão, a luz vai encontrar o caminho. As enfermeiras começaram a guardar essas cartas, tocadas por algo que não conseguiam explicar. Algumas delas relataram que, depois de receber os bilhetes, mudanças incríveis ocorreram. Reconciliações de famílias, alívios de mágoas antigas, curas emocionais. Mas Lúcia nunca chegou a ver esses frutos. No dia 12 de outubro, ironicamente o Dia das Crianças, ela adormeceu suavemente e não acordou mais. Após o velório, que reuniu praticamente toda a cidade, Clara guardou a caixinha com as cartas em uma gaveta do armário. Por um tempo, não teve coragem de abri-la. A dor era insuportável, como se um pedaço da alma tivesse sido arrancado. O tempo passou. 5, 6, 7 anos. A floricultura continuou funcionando, mas o brilho nos olhos de Clara nunca mais foi o mesmo. Até que, numa tarde chuvosa, ao tentar organizar papéis antigos,
ela encontrou a caixinha. As cartinhas estavam ali, amareladas, com os nomes e frases ainda legíveis. Algo dentro dela impulsionou Clara a fazer algo diferente. Decidiu procurar por alguns dos nomes escritos nas cartas, mesmo que parecessem fictícios. Com a ajuda de uma amiga jornalista, criou um pequeno blog onde publicava os textos sob o título As Cartas de Lúcia. Relatava com delicadeza a origem espiritual das mensagens e pedia que, caso alguém se identificasse com a carta, entrasse em contato. E então, os retornos começaram. A primeira resposta veio de uma mulher de 70 anos, chamada Lourdes Araújo. Ela vivia em outra cidade e relatou ter perdido o marido recentemente, enfrentando uma depressão profunda. Quando leu a carta de Lúcia, que dizia: Dona Lourdes, o seu amor está bem. Ele já pode ver o mar que você tanto ama e manda beijos no vento. Algo inexplicável aconteceu. Lourdes contou que seu marido sempre dizia que, ao morrer, iria virar vento do mar. E Lúcia jamais poderia ter sabido disso. Depois surgiu Pedro Vasconcelos, um ex-presidiário que havia tentado o suicídio. Ao ler a mensagem destinada a ele: Pedro, a sua dor não é castigo, é estrada. Deus ainda vai mostrar o porquê. Chorou por horas. Disse que foi como se tivesse sido visto por alguém que compreendia tudo o que sentia sem julgá-lo. Vieram outras pessoas. Uma mulher que precisava decidir sobre uma cirurgia arriscada. Um jovem em luto pelo irmão. Um senhor que havia perdido a fé após a morte do filho. Todas essas pessoas encontraram nas palavras de Lúcia uma luz que não sabiam precisar. O mistério era impossível de explicar. Como uma criança de 6 anos podia escrever com tanta clareza, com conselhos tão específicos para pessoas que jamais conhecera? Com a repercussão das cartas, uma médium espírita procurou Clara, sensibilizada com a história. Após uma psicografia, revelou que Lúcia, ainda encarnada, já tinha uma sensibilidade espiritual rara e era amparada por mentores de luz que a utilizavam como instrumento de consolo. Sua missão na Terra havia sido curta, mas profundamente significativa. Lúcia, segundo a médium, havia sido um espírito preparado durante várias encarnações para realizar aquele trabalho silencioso. Suas cartas não eram apenas palavras de criança. Eram orientações espirituais, canalizadas com amor puro, destinadas a ajudar almas em momentos decisivos de suas vidas. Clara chorou, mas dessa vez de gratidão. Sentiu que, mesmo sem sua filha em corpo, ela estava viva, atuante, presente, amorosa como sempre fora. Hoje as cartas de Lúcia fazem parte de um projeto maior. O blog virou um livro. As histórias se multiplicam. Muitas pessoas afirmam que, ao lerem as mensagens, sentem como se fossem escritas para elas. Alguns até dizem ter sonhos com a menina do vestido azul e das tranças loiras, sorrindo e dizendo: "Essa é para você." No túmulo de Lúcia, que fica em um canto florido do cemitério de Monte Clara, há sempre flores frescas deixadas por desconhecidos. E em uma plaquinha discreta, lê-se: "Aqui repousa um corpo, mas sua missão continua. Porque o amor não conhece fronteiras nem mesmo as da morte." Se essa história tocou você, é porque talvez alguma dessas cartas, ou a própria presença de Lúcia, ainda esteja agindo silenciosamente em sua vida. Às vezes, os recados do plano espiritual chegam pelas mãos mais improváveis. E talvez, hoje, o que você precisava ouvir estava exatamente aqui. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e lembre-se: mesmo os pequenos podem ter grandes missões.